Esse grupo Pau Brasil é um grupo que existiu mais intensamente na década de 80. Teve várias formações, muita gente passou pelo grupo. Essa aqui foi uma das últimas. E ultimamente, nos últimos 4 ou 5 anos, a gente se junta uma vez por ano para lembrar os bons tempos. E essa é a vez, né? É. Eu acho que esse prédio aqui é mais ou menos o começo de tudo. Eu estudei aqui desde o primário no Mackenzie e quando eu estava aqui no colegial, foi onde eu formei contato mais sério com música, assim, foi o meu primeiro grupo. Era um grupo de jazz tradicional que chamava São Paulo Dixieland Band. E aqui também foi muito importante por outras coisas, conheci muita gente do nascente movimento da Bossa Nova, da década de 60. A Bossa Nova em São Paulo praticamente começa entre o Mackenzie e a Faculdade de Arquitetura da FAU, que era vizinha aqui do lado.
sempre que ouve falar em música brasileira, principalmente no exterior, a gente pensa no ritmo, né? Nas coisas do samba, no choro, no maracatu, a coisa muito rica do ritmo brasileiro. Mas quando se começa a entrar com calma na história da música brasileira, você vê que a melodia é tão marcante quanto, e talvez encante o mundo mais do que o ritmo. É muito peculiar a nossa forma de fazer melodia e muito diversificada também. Aqui na Maria Antônia teve também o famoso Bar Sem Nome da década de 60, que é onde se congregava o pessoal de música, o pessoal que trazia bossa nova, geralmente o pessoal mais de estudantes, né? E esse negócio foi muito importante para mim, esse movimento da bossa nova. Foi mais ou menos na mesma época que eu fazia jazz tradicional, e a gente montou um trio chamado Bossa São Paulo Trio, que atuava nesses shows que geralmente eram em centros acadêmicos. A União Cultural Brasil e Estados Unidos fazia muita coisa, o Colégio Rio Branco, aqui pertinho, também fazia bastante shows. E muitos artistas ainda vêm dessa época, gente conhecida até hoje. O Taiguara, né, que foi aqui meu colega de Mackenzie, Chico Buarque,
que era na época conhecido como Carioca, e o Toquinho, por exemplo, onde começou toda a MPB aqui em São Paulo, foi praticamente aqui no Bar Sem Nome e nas faculdades, nas escolas de São Paulo. E ao mesmo tempo que tinha essa efervescência cultural, artística, também tinha uma efervescência política. Eu estudava aqui quando teve aquela famosa batalha do Mackenzie contra a Maria Antônia, na qual eu absolutamente não tive nenhuma participação, era inclusive muito moleque para isso.
Depois de sair daqui do Mackenzie, fui estudar na GV, fazer administração de empresas. E lá na GV eu peguei aquela greve de 68 e nesse tempo eu caí de cabeça na música, né? Comecei a fazer muito show, gravar jingle, ou seja, realmente foi a época que eu me profissionalizei. E quando eu voltei para a faculdade, não deu para encarar. Eu falei, bom, isso aqui não é a minha praia, a faculdade, mas se eu vou fazer música, tem que fazer direito, né? Tem que fazer bem feito. E por sorte, nessa época, tinha um clube aqui que chamava Canja, Clube dos Amigos do Jazz. E o Canja tinha conseguido uma bolsa para Berkeley, né, que era, na época era o sonho, todo mundo falava, mas ninguém tinha ido lá. E a Berkeley foi a maneira de realmente estudar música popular de uma forma coordenada.
apesar de ser a época áurea do rock and roll, também era a época do jazz rock, né? De todas as músicas de fusão, etc. Inclusive de música brasileira. Então a gente tinha um grupo chamado All Cinco, que era o primeiro grupo, acho que, de fusão de música brasileira na costa leste americana, que era exatamente o Vitor Assis Brasil, o Zeca Assunção, meu grande parceiro, que também acabou indo estudar lá, o Cláudio Roditi, um grande trompetista que ainda ficou morando lá desde essa época, e o Cláudio Caribé, um baterista do Rio de Janeiro que também faleceu há alguns anos. E era um grupo super legal, a gente tocava bastante por lá, a gente trabalhou muito com a Estúdio Gilberto, né, no auge do sucesso de Garota de Ipanema, etc. Toquei e gravei com alguns caras que eram meus ídolos aqui, né? Ídolos inatingíveis, de repente você entra num estúdio de gravação e está lá o Ron Carter tocando. Né? Participei de um disco que tinha 2 pianistas, eu e o Chico Corea. É super engraçado, né? Mas essa é a vida dos Estados Unidos, é uma coisa que atraiu muitos músicos para lá que ficaram morando lá.
A volta foi dramática. Que eu saí daqui em 69 e voltei em 72. Apesar de já ter tido o AI-5, etc., quando eu saí ainda tinha uma vida cultural bastante agitada, né? Eu tinha trabalhado há pouco tempo no Teatro de Arena, um daqueles espetáculos do Boal. Tinha muita coisa acontecendo, né? Ainda era começo do tropicalismo, shows da Record, né? Aqueles famosos shows que tinha todo dia, tinha alguma coisa na TV Record, grandes festivais, participei de vários. Daí quando eu voltei em 72, em apenas 2 anos e meio, 3 anos, eles tinham conseguido acabar com a cultura brasileira. Então era uma tristeza, você saía em São Paulo, nada, todo mundo desarticulado, era bem triste. E por sorte, nessa época alguns músicos profissionais me pediram para passar para eles o que eu tinha estudado lá nos Estados Unidos. E a partir desses estudos a gente fez uma espécie de um seminário, que era uma banda, que todo mundo tocava e escrevia, arranjava, e virou uma big band. E a gente começou a tocar aqui no Opus 2004, que era só uma forma de trabalhar mesmo, de trabalhar no sentido de estudar juntos, né? Então pegamos a segunda-feira, que é o dia que ficava fechado, pedimos para eles abrirem, se aparecesse alguém, tudo bem. Então no primeiro dia se juntamos lá, vieram uns amigos, umas 9, 10 pessoas, ficamos lá tocando, né, lendo os arranjos, foi super divertido. Na segunda-feira seguinte já tinha umas 20 pessoas e na terceira segunda-feira estava lotado e virou moda. E daí a banda acabou virando uma coisa mais organizada mesmo. Herbie Mann, um grande flautista de jazz, cujo título, esse aqui é um disco americano, o nome do disco é Caminho de Casa, que é uma composição minha, né? É super legal, você tem uma composição com o título, né, do disco de um antigo ídolo, super engraçado.
Sabe que durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos tiveram uma base naval em Natal, aqui no Brasil, e, obviamente, não acontecia absolutamente nada, né? Que não tinha perigo nenhum, os caras falavam sem fazer nada o dia inteiro, e acabaram travando relações com os habitantes, e com as habitantes de Natal, é claro. E, em geral, isso só acontecia na casa de Madame Georgette, que era uma casa, digamos, de moças de vida airada, lá de Natal, onde criou-se uma música muito peculiar, que é uma mistura entre o blues americano e o shot, né, da região. E o Paulinho compôs, então, baseado nessa descoberta dele, uma composição que se chama Baioneta.
E daí um dia eu falei, sabe o quê? Vamos voltar ao que eu queria inicialmente, que era tocar piano. Porque na Big Band todo mundo se divertia, eu ficava beijando na frente. Eu queria voltar a tocar e falei, vou achar uns caras bem novos, gente que está começando agora, com gás, e que esteja a fim de fazer um negócio mesmo, de estudar bastante, ensaiar. E esse é o começo mais ou menos do pau-brasil. Então foi o Rodolfo Streuter, ainda com 17 anos, alguma coisa assim, o Azael Rodrigues, que também era um baterista super jovem na época, trouxe o Roberto Sion, que sempre foi um maluco com essa coisa de querer fazer coisas idealistas, etc. O Hector Costita no começo eram 2 saxofones, logo o Hector saiu, veio o Paulo Bellinati, e essa foi mais ou menos a gênese do grupo. E com a ideia básica, inclusive o nome do grupo vem do Manifesto Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, que propunha já em 1920 e pouco que a cultura brasileira absorvesse todas as influências de tudo quanto é cultura externa, no nosso caso de jazz, de música erudita, de música étnica de outros países, deglutisse aquilo tudo e regurgitasse de uma forma bem brasileira. Essa é a essência do Manifesto Pau-Brasil, do Oswald de Andrade. E a gente meio que assumiu essa ideia e eu acho que o grupo sempre conseguiu se manter, de certa forma, fiel a essa estética proposta, né? Meus ouvintes, minha gente, meu cantar é quase repente. Canto aqui pra essa corrente de gente bonita e inteligente. Apresento com muita glória meus parceiros nessa história, pra vocês guardar na memória o nome desse povo bom. Todo homem que sintetiza traz no peito uma divisa, na careca a testa lisa, no semblante a criação. Nem canhoto e nem destro, pianista e ambidestro, eu aqui me manifesto, Nelson Aires, o maestro. Ritmando com cuidado, ele entende do babado. No compasso complicado, fazendo de tudo sinfonia. De origem americana, I love you, cê não me engana. Grande, bonito, bacana, Bob White, bateria. Vou lhes dar uma receita, minha gente, é coisa fina. Misture um saxofone com doutor em medicina. Junte uma flauta que sola com um mágico de cartola e um cozinheiro cestroso. É isso aí, Teco Cardoso. Quem no Paulo dá paulada no Paulo, não dá. Paulo dá é palhetada, botando a guitarra no lugar. Violão que abate, bate, mostrando pra todos combate. Joia de raro quilate, Paulo Bellinati. O apelido dele é Rufino, que nem nome de cangaceiro. Sendo ele um caba macho, é também monstro lampeiro. É o poeta desse hino que nós cantamos pra apresentar. Rodolfo Streuter lá no baixo, batam palmas pra animar.
terminando, deixando de bola e bola e caga, canta, não engole, não sou muito de cantar. Meu grupo é forte, não tá aqui pra cantoria, pau Brasil é simpatia, alegria de tocar. Até da gente fico eu agradecido, fico muito comovido, vocês esperem muito mais que no fim dessa pauleira, terminando a brincadeira com sanfona brasileira, o forró vai virar jazz. A década de 80 inteira, essa década dedicada para o pau-brasil, e a década de 90 volta para o imenso que foi o negócio da jazz sinfônica, né? E agora estamos de volta ao pequenininho, que é voltar a tocar piano, que no fim é onde eu comecei, né? Na verdade comecei tocando acordeon, por causa do Luiz Gonzaga. Pra dizer que no meu coração já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos, é um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão.
Essa pilha aí são discos dos quais eu participei, ou tocando, ou fazendo arranjo, ou coisas que tem composição minha, de certa forma, participações. Isso aí só dos antigos long plays, né? Os vinis. CD tem muito mais. Tem até esses pequenininhos aqui. É engraçado. Mas, então, os discos que me marcaram mais, assim, esse do Ayrton aqui, o Free, é um disco gravado na época que eu morava nos Estados Unidos. E esse aqui é o meu primeiro disco solo, na Philips, depois Polygram, Fonogram, etc. Fez uma série chamada MPBC, de música instrumental. Esse é um disco de duo, gravado para Eldorado, um disco em duo com o Roberto Sion, né, que, de certa forma, sela essa nossa coisa de muitos anos, essa convivência musical de tantos anos. E esse aqui é o segundo disco solo, Mantiqueira, que é um disco que eu sempre gostei muito. Infelizmente está atualmente fora de catálogo. Foi um disco como se fossem pinturas ou retratos da Serra da Mantiqueira, né? Eu sou Capricórnio, adoro coisa de montanha, etc.
E tem a série do Pau-Brasil. O primeiro, que é essa bandeira brasileira em forma de disco, né, que eu adoro. Foi logo que o grupo foi formado, o primeiro disco. O segundo, Pindorama. Né, estão os índios aqui comendo algum missionário branco. E é um pouquinho da ideia do Pau-Brasil, nessa coisa brasileira afluindo assim, o máximo que der. E o terceiro disco com outro baterista, que é o Nenê, né, nesse disco chamado Cenas Brasileiras. Esses foram os 3 discos que eu gravei com o Pau-Brasil.
que eu adorei fazer foi o Prisma, que na verdade era um show que primeiro usou os teclados eletrônicos em larga escala, junto com computadores, etc. Foi um show bolado pelo César Camargo Mariano e que me convidou para dividir esse show com ele. O Departamento CD, 2 discos da Jazz Sinfônica que eu gosto muito. Um chama Mundo São Paulo e que focaliza os artistas paulistas, né? E esse aqui é um disco da orquestra, basicamente de arranjos e composições minhas. E, finalmente, obviamente, o novo, que é o Perto do Coração.
Dá pra ir? Tá. Então, meu nome é Nelson Aires, sou músico, nascido e criado aqui em São Paulo, apaixonado por essa cidade, com a relação de amor e ódio que todo paulistano, né, tem com a sua terra. Mas eu acho que tudo que eu tenho, devo a São Paulo. E, puxa vida, dizer o que eu faço, eu sou músico na maior acepção da palavra, né? Eu toco piano, escrevo arranjos, rejo orquestra, mas nunca tive uma aula de regência na minha vida, aprendi às custas dos meus amigos músicos, componho um pouco, gosto de dar aula de música, já dei muita aula. A gente vai vivendo aquela vida de música, cada dia você está num lugar diferente, cada dia fazendo uma coisa diferente, e acho que isso é o que a vida tem para me oferecer.